Olá a todos, seja super bem-vinda, Maria. Uma alegria muito grande te receber aqui no Lugar da Fala para essa conversa aí econômica. Maria, depois a gente vai conversar um pouquinho no final do programa, a gente vai guardar um tempinho para isso. Nós três já dividimos, né, bancadas de TV, enfim, aqui em Londrina, em Curitiba, mas, enfim, hoje o assunto é marketing, que é a tua nova área de atuação. Então, vamos lá. Primeiro, essa matéria do Valor Econômico, esse jornal mais especializado, o grande jornal das finanças, da economia do Brasil, ele fala, então, dessa realidade. Nada afugentou, muito pelo contrário, o consumidor de alto padrão, de altíssimo padrão, né, das suas marcas preferidas. É isso mesmo? É isso que você tem acompanhado? Conta um pouquinho para a gente como que você está observando o mercado nesse momento. Carla e Raquel, de fato, desde que iniciou esse cenário, né, da pandemia, em março do ano passado, principalmente o segmento de luxo, ele teve que se adaptar muito rapidamente, mas eu enxergo que este segmento teve uma facilidade em relação aos demais, que é o relacionamento muito próximo com esse cliente. O cliente do segmento de luxo, ele é um cliente diferenciado. E veja bem, bons produtos, todas as boas marcas são obrigadas a oferecer. O que nos diferencia, né, para conquistar e fidelizar um cliente de luxo é o relacionamento. E relacionamento com o cliente deste segmento, ele tem que ser um relacionamento com o que hoje é uma palavrinha meio da moda, né? E como palavrinha da moda, às vezes fica um pouco desgastada, mas ainda não surgiu outra, que é a experiência de compra, experiência de marca, na verdade, não experiência de compra. O que isso quer dizer? Para a gente ir para uma coisa prática, né? Para eu ilustrar isso que eu estou dizendo. Começou a pandemia, as lojas fecharam, e os eventos, que era algo que movimentava muito esse público, quando se trata de fazer um lançamento de marca, quando se tratava de proporcionar experiências, era muito dentro de eventos. Então, as marcas promoviam grandes eventos, as marcas levavam as pessoas para conhecer como que seus produtos eram criados, eram manufaturados, as marcas traziam experiências com formadores de opinião, todo tipo de experiência era dentro de eventos. Eventos que eu quero dizer eventos em ambiente físico, presenciais, as pessoas reunidas, e de repente tudo isso acabou, não podia mais existir. Como que você continua mantendo esse relacionamento com esse cliente que está dentro de casa e que você precisa trazer esse encantamento, essa experiência? Porque, vamos combinar, né? Ninguém precisa comprar, necessita comprar mais um anel de diamante. Ninguém necessita comprar mais um relógio de ouro, né? Isso passa muito por emoção, passa por investimento também nesse momento, né, em que juros estão baixos, a bolsa está oscilando, tem esse fator também. Mas aí, só para completar e encerrar esse pensamento para a gente passar para outra etapa, esses eventos passaram a ser online, essas experiências passaram a ser online. E o fato das marcas terem muita proximidade com esse cliente, ter intimidade para uma conversa por WhatsApp, por exemplo, ter intimidade para ir até a casa do cliente levar um produto, era uma vantagem a mais em relação a outros segmentos. Entende o que eu quero dizer? A gente tinha uma intimidade, a gente tem uma intimidade maior com esse cliente. Como é que vocês reinventaram esse relacionamento, né, que você fala? Porque, como você disse, né, a experiência ela partia do relacionamento, desse convívio social. Como é que vocês conseguiram também, uma palavra batida aí, esse reinventaram, mas é por aí mesmo, né? Como é que vocês refizeram esse relacionamento à distância e conseguiram, mesmo assim, manter esse relacionamento próximo? Bom, teve aquele momento das lives, né? Hoje está difícil de aguentar live, mas teve um momento live aí muito importante, né? E aí, como que o segmento luxo entrou nisso de cabeça, né? O Grupo Bergerson é concessionário de marcas muito importantes da relojoaria, né? Rolex, Cartier, a própria Montblanc, somos concessionários da boutique Montblanc, e principalmente, por exemplo,
para citar a Montblanc, que está nessa matéria do valor econômico, a Montblanc foi muito rápida para proporcionar experiências muito interessantes online. Então, vou dar um exemplo. Tinha o lançamento de um instrumento de escrita e que fazia muito sentido, por conta de todo o storytelling do produto, se falar de gin. Então, o que foi feito? Foi feito um bar de gin. Os clientes ganharam um kit com todos os apetrechos para preparar drinks e chamaram uma barman badalada de São Paulo. Então, ela fez uma live para mostrar como que faziam aqueles drinks, para mostrar as receitas. E as pessoas se prepararam em casa, foram no ambiente de bar da casa, aquele kit lindo, maravilhoso. Então, um bar de gin foi apenas um dos eventos. Teve um outro que, uma das canetas, que a gente chama de instrumento de escrita, tinha todo um storytelling relacionado ao Egito, e o evento era todo com chás. Então, os clientes ganharam em casa uma caixa com chás, e depois, na hora do evento online, tinha uma especialista para falar sobre a história do chá. Então, assim, você imagina, a pessoa está em casa, carente de um evento social, carente de encontrar os amigos, carente de ter uma conversa um pouco mais leve, né? Já que a gente é bombardeado por tanta notícia triste o tempo todo, a toda hora. Então, essa foi uma das formas de manter esse relacionamento com esse cliente. Hoje, a gente já vive um momento em que essa coisa de live está um pouco mais desgastada, mas o que ainda é o foco principal das marcas de luxo e que mantém essa liderança, vamos dizer assim, na economia, né? É um mercado que não sofreu tanto, é relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente significa mimar esse cliente. Esse é um cliente que precisa ser mimado, ele é muito disputado, e são poucos no mundo, né? A gente chama esse cliente de A gargalhada, né? Né? É o A gargalhada. Então, é lá no topo da pirâmide, né? É lá em cima, é aquela pontinha pequena da pirâmide. São poucos no mundo e muita gente disputando esses poucos clientes. Então, e qual foi a percepção? Que esse cliente mudou? Ele mudou também durante a pandemia ou não? Porque você citou aí a questão dele tá esperando, tá ávido aí por um encontro social, mesmo que fosse na live, uma coisa que já deve estar sendo superada, mas haja criatividade para seguir toda essa jornada do cliente num momento diferente, ou até redescobrir qual que é a jornada dele nesse momento, né? Exatamente. Haja criatividade. Eu estava lendo um material de um desses birôs de tendência e, coincidentemente, é algo que a gente já está fazendo aqui, meio que instintivamente, que é o quê? Que é um agendamento exclusivo, que é ir à casa do cliente, agendar para ir à casa do cliente. O que eu posso dizer para vocês? Nunca mais a gente vai operar da forma como operava antes. Porque não vai ter um momento, né, que daqui a um mês tudo isso acabou e, né, a gente tinha uma ilusão no passado, né, quando voltar o novo normal. Não tem novo normal, nada vai ser igual e os hábitos também mudam. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, claro, a loja física sempre vai existir, a loja física sempre vai ser o templo da marca, as pessoas vão voltar a frequentar a loja física, mas todas as outras formas, todos os outros canais que foram abertos, eles vão permanecer. Que canais são esses? WhatsApp, nunca se vendeu tanto por WhatsApp, né? Nunca se foi tanto até a casa do cliente, porque o cliente se sente mais seguro, ele não quer pisar no shopping, ele ainda não se sente confortável para estar em ambientes com muita gente. E a gente imagina que isso vai levar um tempo ainda, né, para ser diferente. Então, todos esses canais de venda, eu acredito que eles surgiram nesse momento e vão permanecer. Então, tem muito WhatsApp, tem muito agendamento na casa do cliente, tem muita venda, óbvio, pelo digital, pessoas que nunca imaginaram comprar por e-commerce, e que hoje o e-commerce é uma grande vitrine. Alguns compram, outros entram pelo e-commerce, mas acabam ligando, né, telefonando, e essa compra termina por telefone, e assim vai. Essa venda por WhatsApp, obviamente, ela também
ela acontece porque já existe um relacionamento anterior e uma confiança do cliente com a marca, né? Mas é cada vez mais usado porque a equipe de vendas começa mandando uma imagem da peça, um vídeo da peça, o cliente se interessa, gosta, sim, quero ver. Já conheço essa peça, vou comprar, ou então vem aqui na minha casa que eu quero ver, ou então não vem aqui na minha casa porque eu não quero receber ninguém, mas eu vou comprar. E recebe um link e paga por Pix e recebe em casa a peça, né? Então, é muito simples, né? E esses mecanismos de pagamento, veja que o Pix ele acabou se tornando realidade bem no momento da pandemia, né? Então, surgiram muitas usabilidades dentro do mundo digital, forçadas por esse momento de isolamento, e que rapidamente caíram no uso do dia a dia mesmo das pessoas, né? Em todos os níveis. E nesse segmento não foi diferente. E novos investimentos, né? Tem alguns setores do mercado de luxo que sentiu bastante novos e importantes investimentos também de clientes antigos, que, por exemplo, foi uma coisa que a Carla até citou no começo da nossa conversa, as pessoas estão viajando menos, não podem fazer grandes festas, não podem receber muitas pessoas em casa, então estão canalizando o dinheiro que elas já tinham, naturalmente, mas para investimentos, novos investimentos, ou para comprar coisas até que elas já tinham, né? E isso parece que impactou coisas bastante, que elas compravam no exterior, né? Ou para comprar coisas que elas compravam no exterior. Que é uma característica do consumidor principalmente do de altíssimo padrão, né? Exato, exato. Então, por exemplo, a gente sabe que teve um momento, no nosso mercado, por exemplo, no nosso segmento, por exemplo, de relojoaria, né? Tem momentos, em função do câmbio do dólar, que é mais interessante comprar no Brasil, tem momentos que é mais interessante comprar no exterior. Então, a viagem para o exterior, em determinados momentos, era um fator concorrente nosso, vamos dizer assim. Durante a pandemia, né, até esse momento, esse fator viagem não é um complicador para nós. Então, o que acontece? Esse cliente de relojoaria, ele só está comprando aqui. Né? Antes a gente sentia uma divisão, ele comprava aqui, mas de repente ele fazia uma viagem, ele comprava alguma coisa lá, né? Não temos essa concorrência, essa competição com quem está viajando, porque ninguém está viajando. Então, houve sim um incremento em função disso também. Por exemplo, no Natal, o que a gente percebeu? Clientes que às vezes diversificavam a compra. Estou comprando uma joia aqui para dar para minha mulher, vou comprar esse relógio aqui para dar para não sei quem, mas eu vou viajar, então eu vou comprar aquilo, vou comprar aquilo outro, vou comprar aquilo outro. Teve gente que resolveu todo o seu Natal ali na joalheria, né? Maria, uma pergunta. Maria, uma questão. Esse consumidor, desculpa, não consumidor, mas a empresa, o grupo de vocês, né? Vamos falar desse segmento de joias, de relógios e objetos de escrita, ferramentas de escrita, né? Caneta. Documentos. Sim. Vocês sentiram que houve uma redução, provavelmente, no número de clientes, mas talvez uma ampliação num setor muito específico, mais de altíssima renda, ou não? Houve essa variação? Vocês perceberam? Desculpa, está falando exclusivamente da empresa, né? Se você não quiser comentar, mas assim, de uma forma geral, o valor... Eu não preciso entrar em números da empresa, mas eu posso responder a sua pergunta, porque dentro do grupo nós temos duas marcas para públicos distintos. Então, nós temos Bergerson Joias, que é segmento luxo à gargalhada, como eu costumo dizer, alta joalheria, e nós temos Big Ben, que é uma rede joalheira para um outro público, classe A, B, né? Então, eu tenho dois públicos bem diferentes, dois públicos de luxo, sim, mas de classes de perfil diferente. E onde a gente, obviamente, sente um pouco mais é nesse público aqui, onde eu tenho um perfil de cliente que talvez tenha sentido mais o baque da economia,
porque perdeu seu emprego. Era um executivo, mas perdeu o emprego. Era um empreendedor, mas sofreu no seu negócio, né? Diferente desse Própria outro. falta de circulação em shoppings, né? Porque esse também é um mercado bastante movimentado em loja, né? Diferente do AAA, né? Exato. Eu não tenho esse relacionamento tão próximo, eu trabalho mais com volume, né? Diferente de alta joalheria, não é volume, é ticket alto. Aqui eu tenho mais volume e um ticket menor. Então, é como você disse mesmo, loja fechada, só isso já é um baque muito maior, né? E, Maria, para além da experiência, né, dessa coisa de poder, de ter condições de consumir bem, e até citando uma frase do Carlos Ferreirinha, né, que eu acho que é uma das referências hoje de branding, de marketing do luxo, ele fala que o bom gosto não são exatamente essas palavras, mas que uma vez tendo tido contato, né, com uma boa experiência, com uma boa marca, o sabor a frase o sabor não retrocede. Exatamente. Depois que você come um risotinho de camarão, você não vai achar tanta graça num arrozinho branco simples. Exatamente. Então, para além da compra de objetos de luxo, de alto padrão, para o consumo, para o bom gosto, né, existe também o aspecto do investimento. Principalmente, eu vou citar alguns casos, mas vamos lá. O mercado imobiliário hoje vende apartamentos de altíssimo padrão. Os automóveis, hoje os carros, né, importados, quem compra o mais especial, o mais equipado, o último modelo, enfim. E além desse consumo, então, pela experiência, a gente tem também o consumo por investimento. Diamantes, ouro, gema, vamos voltar no caso do grupo, né, para o qual você trabalha, continuam sendo realmente um bom investimento, um investimento sólido, né, como era antigamente, que a gente sabia que as pessoas guardavam em casa, porque no momento de necessidade poderiam dispor dos objetos para vender, como aconteceu no caso de guerras, né? Olha, o ouro nunca disparou tanto como nesse último ano, né? O ouro foi um ativo assim que subiu muito, 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 muito. Diamante é a gema, né, mais valorizada do planeta. Só que é delicado a gente dizer que é um investimento, porque como todo investimento, né, tem suas particularidades, você tem que conhecer muito bem disso. Não é porque uma pedra de diamante é grande que por si só ela vale muito. Tem muitos fatores que influenciam nisso. O tipo de lapidação, a cor, incrustações, que são pequenos defeitos dentro da pedra, tudo isso vai fazer o valor de uma pedra ou não. Mas vamos partir do pressuposto, né, que nós estamos falando de boas, uma gema de boa procedência, né? Isso é um investimento? Sim, as boas joalherias, elas vão receber esse diamante pelo preço do dia, pelo preço de mercado, né? Ouro, a mesma coisa. Se você tiver ouro dentro da sua casa e quiser vender, vai ser o preço do dia, vai ser o preço do mercado. E ouro, né, é um ativo, né? É um ativo importante e, como eu disse, valorizou absurdamente no último ano. E, historicamente, o ouro não baixa de preço, né? Nunca, 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 nunca. Não tem retrocesso em ouro. Não. Agora, é importante as pessoas terem em mente que o que valoriza é o ouro, o diamante. O design da peça, a peça em si, né? Isso tem um valor emocional, tem um valor histórico, né? Mas num curto espaço de tempo, o design dessa joia não vai valorizar, não vai ter influência no preço. O que vai ter influência é o peso do ouro e a pedra em si. Agora, falando em investimento, historicamente também, né, a gente tem uma história recente aí da Segunda Guerra Mundial, que a joia, né, foi responsável por permitir que muitos, especialmente judeus alemães, se salvassem, porque você não consegue botar um apartamento ou uma casa nas costas e fugir, mas você consegue colocar um anel no bolso e atravessar o mundo, e chegar lá do outro lado do mundo, fazer aquilo virar dinheiro, né?
Então, isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aconteceu muito, especialmente, nós temos um exemplo aqui no norte do Paraná. Os alemães fugiram para Londres, os que tinham dinheiro, fugiram com joias para Londres, porque era o que eles podiam carregar, porque eles atravessaram fronteiras na Europa a pé, né? A gente leu isso na história, né? Chegaram em Londres, eles com aquela joia conseguiram comprar pequenos lotes de terra no norte do Paraná, porque Londres tinha uma colonizadora aqui no norte do Paraná, que era a Paraná Plantation, que fez Londrina, fez Rolândia, fez Maringá, e por isso a gente chegou a ter mais de 300 famílias de alemães aqui nessa região. A gente tinha um consulado lá em Rolândia, nem sei se ainda tem ou não, mas nos anos 40, 50, era uma população muito grande e que conseguiu fugir da barbárie da guerra, né, com algum recurso desta forma, né? Então, eu me lembro, quando eu era criança lá em Rolândia, porque eu sou de Rolândia, era muito forte essa ideia de que a joia era um investimento. E eu imagino que em momentos, talvez até como esse que a gente está vivendo, né, onde tudo é tão frágil, onde tudo é tão incerto, onde a economia passa assim por esse turbilhão, né, quase um colapso, que esse tipo de investimento volta à ordem do dia, né? Porque é algo que ninguém tira de você, né? Não tem um terremoto que acaba com isso, não tem... você pode se deslocar por espaços, né? Carregando isso. Então, eu acredito, sim, que passa também por esses momentos assim, de insegurança, né? Que esses ativos passam a ter mais valor. Essa visão a longo prazo, né, de joia ou de diamantes como investimento, ela com certeza tem mais a ver com um público mais maduro, né, que tem mais experiência. É nesse público que vocês focam na hora de fazer de programar as estratégias, as ferramentas, né, de publicidade ou de mídias online, enfim. Ou vocês estão tentando ampliar? Como que funciona isso, Maria? Quais são os públicos específicos? Até onde? Até que idade? É muito elástico? É muito reduzido? Como que é isso? A gente não pode ter foco só nesse público mais tradicional ou de uma certa idade, né? Que naturalmente você passa dos 40 anos, vamos dizer assim, teoricamente você estaria mais estabilizado financeiramente, né? É uma noção, um senso comum isso. Mas hoje isso não é mais uma regra, né? Porque a gente vê uma geração muito jovem que já é bilionária, né? Os chamados millennials, né? Que tem um comportamento de compra completamente diferente. E essa questão da experiência de marca tão forte, do relacionamento tão forte, passa muito por esse novo público, que é um público que ele analisa muito quem é você em termos de marca para ele poder comprar o seu produto. Se você é sustentável, se você tem uma causa social, né? É um público muito crítico. Então, ele gosta de comprar, sim, ele compra joias, sim, ele compra diamante, ele compra carro bom, ele compra roupa de alta costura, mas ele tem critérios para escolher as suas marcas, né? E esses critérios estão em linha, né, com sustentabilidade, com... Marcas com propósito. Marcas, né? Com propósito, né? Então, já não haverá, as marcas não vão se sustentar nos próximos 50 anos com as atitudes que elas tiveram até aqui. Então, o que você começa a observar? Qual foi as primeiras marcas que se posicionaram na hora da pandemia, marcas de luxo, que eu estou me dizendo, né? Que se posicionaram fazendo distribuição em larga escala de álcool gel. Dior fez isso, Armani fez isso, quer dizer, as grandes marcas elas não estão alheias, distantes dos acontecimentos do mundo, né? Não estão num pedestal, somos aqui uma ilha, né, de felicidade no meio disso tudo que está acontecendo. Não tem mais espaço para a marca assim, né? A marca precisa cada vez mais estar viva dentro do que está acontecendo na sociedade, ser sustentável, ter seu propósito, ter seu posicionamento social, porque o consumidor não admite, né,
o consumo pelo consumo, ou um consumo que não seja consciente, no sentido de eu não vou comprar roupa de quem explora a gente para fazer roupa, eu não vou comprar joia de quem compra diamante de sangue, né? Isso é uma realidade mesmo no consumidor de altíssimo padrão. Isso é uma realidade. Observem o comportamento das marcas de luxo, que vocês vão ver como elas conversam com esse público jovem através de atitudes como esta, né? Não tem... Que trabalham com um público também muito mais exigente, que tem essa informação muito mais apurada. Muito mais exigente, muito mais antenado com o que acontece no mundo, né? A nossa, esse momento atual, essa contemporaneidade não tem fronteiras, né? Então, tudo que acontece é muito intenso e é muito próximo. E as marcas fazem parte desse dia a dia. A marca que se mantém distante, só focada num glamour ali, isolado, não tem mais espaço para isso. De jeito nenhum, não tem espaço para isso. A marca tem que se posicionar, porque é só assim que ela vai ganhar um lugar no coração do consumidor, né? Ok, Maria Flores, então, obrigada pela entrevista, por ter aceitado o bate-papo. Para a gente foi uma delícia, né, Raquel? Matar um pouquinho das saudades, né? Fazer um revival, né? De nós três no vídeo. Um reencontro. Eu que agradeço, meninas. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito gostosa. Tem muita coisa para falar aqui, não dá para falar em pouco tempo, mas foi muito bom. E um reencontro de troca de experiências, né? A gente já teve oportunidades lá no passado de estar junto, em outros momentos, né? E importante agora também a gente estar junto novamente, falando das questões econômicas, dos novos mercados, né? E foi um prazer te encontrar, Maria, a gente poder ter esse papo. Obrigada. Prazer foi meu. Obrigada, viu? Bom, eu encerro pedindo para que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Isso é bem bacana para a gente, para mim, para a Raquel Rodrigues, para o Fábio Silveira, que hoje não está aqui no programa, mas que faz parte do Lugar da Fala, e do Cláudio Ocha. Nós somos 4 jornalistas procurando sempre trazer temas bem atuais, que rendam papos polêmicos, mas também gostosos como esse. Obrigada mais uma vez, Maria Flores. Um abraço para você. Um abraço para você que está acompanhando a gente. Até mais.